Para o cultivo de Zamioculca em vaso, é necessário que o vaso tenha pelo menos 30 cm de profundidade e 30 cm de diâmetro. Só assim você vai ter espaço suficiente para que a planta venha se desenvolver. À medida que a planta for crescendo, ela vai colocando brotações nas laterais. Vou mostrar aqui para vocês, para exemplificar melhor, uma mudinha que fizemos numa garrafa PET. Olha só, essa aqui é a nossa muda de Zamioculca. Veja que já está nascendo um novo broto. Olha só, deixa eu aproximar. Vamos supor que aqui é uma planta já desenvolvida, que esteja em um vaso adequado, com um tamanho mínimo de 30 cm de profundidade e 30 cm de diâmetro. E aqui tenha mais galho do que esse, aqui só tem apenas um galho, vamos dizer que tenha já uns 6 galhos. E a planta vai continuar se desenvolvendo os galhos, até preencher todo o vaso. Essas brotações vão surgir de forma lenta, visto que a Zamioculca tem um metabolismo muito lento, e isso demora para que ela venha desenvolver as suas estruturas. Qual o melhor vaso para o cultivo de Zamioculca? O de barro ou o de plástico? Para você que não tem muita experiência no cultivo de Zamioculca, eu recomendo que utilize o vaso de plástico, por diversos motivos. Veja, se você colocar a planta em um local que não esteja adequado para o seu desenvolvimento, certamente que será bem mais fácil da gente remover o vaso, colocar em outro lugar se o vaso for de plástico, justamente porque ele é mais maneiro e fácil de se locomover. Porque se for o vaso de barro, à medida que a gente for movendo o lugar, dependendo da quantidade de substrato que tenha, com o peso, ele pode vir a danificar, quebrar ou até mesmo você danificar o peso da sua casa. E não é isso que nós queremos. À medida que a planta for crescendo, tomar todo o espaço do vaso, denota que ela vai precisar ser trocada de vaso ou até mesmo haver o quê? Que você vai ter que retirar uma parte dos galhos, fazendo assim a divisão de torceira da Zamioculca, que é uma das formas de estar propagando a Zamioculca. E com o vaso de plástico, isso vai ficar bem notório. À medida que for acumulando uma grande quantidade de raízes e rizoma, o que vai acontecer? O vaso de plástico ele vai contorcer, vai ficar distorcido. E essa distorção a gente consegue ver a olho nu. Nesse caso, dá para entender o quê? Que a planta está super sufocada e necessita de um espaço maior para estar se desenvolvendo. Aí você tem essas opções de quê? De retirar uma parte, fazer a divisão de torceira, uma parte desses rizomas e galhos e plantar em um outro local. Ou então você vai plantar a planta em um vaso maior. Além da propagação por meio de divisão de torceira, a gente pode estar propagando a Zamioculca por meio da folha. Plantamos a folha e com o passar do tempo vai desenvolver o rizoma e posteriormente vai vir um broto. Só que é bem demorado por esse sistema, porque a planta tem um sistema lento de desenvolvimento. E assim a folha pode passar meses sem que haja o broto. Mas não perca a paciência, você tem que ter muita paciência para esperar que venha desenvolver o broto. Primeiro vai ter que desenvolver um rizoma. A partir da folha vai desenvolver o rizoma e as raízes. E consequentemente vai vir a brotação. E também se você plantar no período do inverno vai demorar mais ainda. Porque durante o inverno a planta reduz mais o seu metabolismo. Ela já tem um metabolismo lento. E com temperatura mais amenas vai reduzir mais ainda o seu metabolismo. Uma outra forma de estarmos fazendo a muda de Zamioculca é a partir, olha só, do galho, ou seja, da estaqueira. Se esse aqui foi plantado a partir desse galho e já está se desenvolvendo, aqui a planta continua super bem, está viva, consequentemente já tem raízes. Eu fiz um vídeo aí mostrando o desenvolvimento dessa muda. Lógico que quando eu fiz o vídeo ainda não tinha esse broto, porque se tivesse o broto não teria como estar tirando, poderia danificar o broto. E não é isso que nós queremos. O link deste vídeo eu vou deixar na descrição e também no card, para que você aprenda como está fazendo a muda de Zamioculca. Tem também o vídeo que eu fiz ensinando de como fazer a muda da Zamioculca a partir da folha. Vou deixar também o link na descrição e no card para você assistir e aprender a forma correta de estar fazendo a muda de Zamioculca. Para o cultivo de Zamioculca em vaso, você tem que prestar atenção em dois aspectos muito importantes. Que o vaso tenha os furos de drenagem. Para isso você vai fazer os furos de drenagem na base do vaso. Geralmente os vasos de plástico já tem a indicação de onde vai ser feito o furo de drenagem. E outra é que você tem que fazer a camada de drenagem. Sem a camada de drenagem
a sua planta não vai conseguir se desenvolver, porque vai haver o acúmulo de líquido e esse líquido vai acabar matando a planta, devido ao que vai apodrecer as raízes e o rizoma, e consequentemente a planta vai morrer. E como fazer essa camada de drenagem? A camada de drenagem é bem simples, podemos estar utilizando argila expandida, pedra de brita, pedrinha, caco de telha, isopor, dentre outros materiais, que vai fazer essa primeira camada antes de colocar o substrato. O recomendado é que a camada de drenagem tenha pelo menos uns 2 centímetros de espessura, dependendo do material que você vai utilizar, já é o suficiente. E qual é o melhor substrato para o cultivo das amiocuca? São vários os substratos que podemos estar utilizando para o plantio das amiocuca. Eu indico que seja um substrato poroso e bem drenável, e rico em matéria orgânica, que assim a planta irá se desenvolver super bem. Para a composição do substrato, ou seja, para você preparar o substrato, você pode estar utilizando a terra vegetal, composto orgânico, humus de minhoca e também o esterco bovino. Lógico que, se você for usar o composto orgânico ou humus de minhoca, não adicione o esterco bovino no primeiro momento. Você vai adicionar só posteriormente, quando a planta já estiver no vaso por um dado tempo. Por exemplo, a cada 3 ou 4 meses. Não é necessário fazer a adubação das amiocuca com tanta constância, já que a planta tem um metabolismo muito lento. E assim, colocar adubo em excesso pode vir também prejudicar o desenvolvimento da planta. Tudo em excesso vai prejudicar a planta. É melhor você ter a carência do que o excesso, porque o excesso pode matar a planta. E a carência você vai perceber quando a planta estiver com deficiência. Eu fiz um vídeo em nosso canal mostrando os motivos pelos quais faz com que a folha das amiocuca venha ficar amarela e como resolver esse problema. Eu vou deixar o link do vídeo no card e também na descrição para você assistir. Caso esteja passando por esse problema, tenho certeza que com esse vídeo, você assistindo até o final, vai conseguir a solução e salvar as suas amiocuca para que ela fique sempre linda com esse aspecto verde intenso e essa planta oponente que é de encher os olhos de tanta beleza. Na composição do substrato para as amiocuca, você pode estar adicionando também o carvão vegetal. O carvão vegetal ele é rico em nitrogênio. O contato direto com a água ele vai liberar o nitrogênio aos poucos e assim nutrindo a planta conforme a sua necessidade. Você que precisa comprar adubo orgânico, terra vegetal e substrato, eu vou deixar link na descrição do qual, comprando, você vai receber os produtos em sua casa. As amiocuca não precisam ser regadas com tanta frequência. E sendo assim, é a planta ideal para quem viaja muito e não tem com quem possa deixar a planta. Além disso, os cuidados que devemos ter com as amiocuca são bem básicos do que com as demais plantas que precisam de mais atenção. Não é que as amiocuca não gostem de água. Sim, ela precisa que você faça a rega de um dado período, para que haja assim o desenvolvimento de todas as suas estruturas. Sem água, a planta consequentemente vai morrer. Mas qual é a regra ideal para o cultivo das amiocuca, Samuel? Veja, não se tem uma receita base de como você deve estar fazendo a rega das suas amiocuca. Eu aconselho que você regue as suas amiocuca com um copo de uns 200 ml para um vaso de 30 cm de capacidade. É o suficiente você colocar essa quantidade de água que já vai nutrir bem a planta. Agora, a frequência da rega não tem como eu te passar, porque somos um país continental, com variações climáticas de temperatura, e isso acaba com que uma dada região vai necessitar de mais rega e uma outra não. E também tem a questão da estação do ano. Consequentemente, durante o inverno, as amiocuca não precisam de tanta rega como se fosse nas outras estações, que é mais quente e é necessário que haja essa demanda de rega numa dada frequência maior. Veja, para uma receita básica, que você não vai seguir à risca, mas você vai ter que observar, ter um olho clínico para observar se a sua planta está se adaptando a esse ritmo de rega ou não. Eu indico a você que coloque água nas amiocuca, aproximadamente umas 200 ml para um vaso de 30 cm de capacidade, a cada 15 dias. É o suficiente para que a planta venha conseguir se desenvolver. Agora, se você mora em uma região mais quente, você vai ter que reduzir um pouquinho mais esse espaçamento de rega. Pode ser entre 8 dias, 9 dias, 6 dias. Vai depender muito do clima de sua região. Eu moro no Nordeste e particularmente com o substrato que eu utilizo, é bem poroso, posso fazer a rega a cada 15 dias que a planta está super bem. Veja, está se desenvolvendo super bem, então não é necessário estar colocando tanta água nas amiocuca. O acúmulo de água nas amiocuca vai causar o quê?
as raízes vai absorver essa água em excesso, não vai conseguir dar conta da absorção da água e, consequentemente, vai apodrecer. E a planta vai chegar à morte. A zamioculca pode atingir até 1 metro de altura. E eu indico, para que ela fique uma planta mais imponente e destacada no ambiente, que você coloque em um vaso maior ou então que erga o vaso. É importante você, que tem crianças e animais em casa, não deixar a zamioculca ao alcance das crianças e dos animais, porque as folhas é totalmente tóxica e pode vir até matar o seu animal e ter complicações aí com sua criança. Cuidado com a questão da luminosidade da zamioculca. A zamioculca não tolera o sol intenso. Nesse caso, é uma planta totalmente de sombra. Não é porque seja uma planta de sombra que você vai colocar em um local escuro da sua casa. Colocando a zamioculca em um local totalmente escuro, ela não vai conseguir capturar a luz para realizar as funções básicas para a sua sobrevivência. Em um ambiente feito esse, em pouco tempo a zamioculca ficará com as folhas amareladas, denotando assim que ela necessita sair daquele local. A zamioculca, ela adora um cantinho de parede, porque é um ambiente ideal para o seu desenvolvimento. Ela vai receber a luminosidade que ela necessita, vai estar protegida do vento. Sim, o vento pode vir a prejudicar muito o desenvolvimento da zamioculca. E também ela vai ter um macroclima favorável para ela na questão da temperatura. Geralmente os cantos da parede eles ficam mais úmidos e isso vai favorecer o desenvolvimento da planta. Para manter a zamioculca com aspecto desse verde bem intenso e um verde brilhante, é necessário que você faça a manutenção das folhas. O que seria isso? Fazer a limpeza. Você pode estar utilizando um tecido, até mesmo uma bucha de lavar prato. Apenas com água você vai passar nas folhas, tirando a sujeira. Porque a zamioculca ela acumula muita sujeira ao longo do tempo. A própria folha da planta expele um tipo de óleo. E esse óleo acaba fazendo com que acumule a poeira e fica aquele aspecto cinzento na folha. Aí para voltar ao verde natural da zamioculca, é só você passar o paninho umedecido que vai fazer com que limpe a poeira e volte o verde intenso e sua zamioculca fique linda. Fazendo todos esses cuidados que citei aqui no vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir estar cuidando bem da sua zamioculca cultivada em vaso e vai manter a planta sempre linda e vai ser de encher os olhos. As crianças, ao ver a zamioculca com esse verde intenso, essas folhas maravilhosas, acham que é uma planta de plástico, não vê como uma planta de verdade, porque realmente ela se destaca das demais plantas. Veja que maravilha, aqui é apenas uma muda, mas com o passar do tempo ela vai se transformar em uma planta bem grande. Você ficou com dúvida de como está cuidando de sua zamioculca em vaso? Deixe nos comentários que sua dúvida pode posteriormente ser um vídeo aqui em nosso canal, ou vou te responder o mais rápido possível para que você não venha prejudicar o desenvolvimento de sua zamioculca. Na tela final eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para que você possa assistir e aprimorar seus conhecimentos de como ter uma horta orgânica em pequenos espaços e de como estar cuidando melhor de suas plantas. Nos vemos nesses 2 vídeos. Valeu!